Meus amigos, o vídeo de hoje eu acho que eu vou falar de um dos assuntos mais polêmicos aqui do canal. Existe motor movido a água? Vocês sabiam que já existiu sim um carro que era movido a água e que inclusive foi desenvolvido aqui em Porto Alegre? Vem comigo que eu vou te contar alguns detalhes dessa história muito curiosa e cheia de intrigas. Pois bem, meus amigos, é normal que com o preço da gasolina cada vez mais alto comecem a surgir alternativas ao uso do combustível de origem aí do petróleo, e até mesmo o etanol está acompanhando o ritmo da escalada dos preços. E aí eu estava pensando, poxa vida, tinha uma história aqui em Porto Alegre que rondou a minha infância, que era quase uma lenda urbana, né? Era sobre um carro movido a água que tinha sido sabotado pelo governo militar. Pois bem, passou-se vários anos e a história começou a vir à tona, e aí já existem vários relatos que contam bem essa história. Inclusive, o meu amigo Gilberto Leal, da Zero Hora, digamos, o jornal mais importante aqui da região, ele foi uma das pessoas que foi atrás das informações corretas e fez uma reportagem há um pouco mais de 10 anos atrás. Uma série de reportagens bem interessantes. Eu fui atrás de várias informações e até inclusive conversei com meu pai, né? Porque amigos do meu pai na época comentavam muito sobre isso, e até ele disse que tinha um cara que trabalhou com essa pessoa lá no laboratório. Bom, vamos lá, deixa eu contar um pouco dessa história. Uma pessoa chamada de Jean-Pierre-Marie Chambrin, ele era um francês que começou a desenvolver em 1957 uma forma de usar água como combustível lá na França. Ele era técnico, ele era engenheiro, na verdade, tinha uma oficina técnica que trabalhava para a Citroën, então prestava serviços aos automóveis mais vendidos na França naquela época, e ele inclusive tinha vários prêmios de distinção como engenheiro local e tudo mais, né? Pois bem, em 74, mais precisamente em julho de 74, ele resolveu apresentar na garagem da sua casa o projeto que revolucionaria o mundo, que era basicamente um carro movido a água. Na época, o carro era movido a 60% água, 40% etanol. E vários jornalistas foram lá, inclusive relataram que, no dia da apresentação, né, que realmente o carro funcionava. E os jornalistas disseram, olha, eu vi o primeiro motor a água do mundo. Ele tinha um sócio chamado de Jack Jojon, acho que deve ser mais ou menos assim, devo ter pronunciado errado, tá? E esse sócio estava junto com ele lá. Pois bem, aí começam os problemas lá na França já. Por quê? Porque começou a vir várias pessoas a partir daquele dia de julho da apresentação a visitar a tal da garagem dele, querer conhecer o projeto, e eles começaram a desconfiar que na verdade não eram jornalistas que estavam indo lá, que eram pessoas infiltradas da indústria, engenheiros ou até mesmo espiões, querendo entender mais o seu projeto. E aí Chambrin começou a desconfiar inclusive do seu sócio, que estaria querendo vender o projeto para essas indústrias ou terceiros e tal, e ele busca apoio do governo francês. O governo francês na época não curtiu muito a ideia, não fez o que ele queria, e ele acabou chegando no Brasil através de uma outra pessoa, se eu não me engano, José Oitacico. É uma coisa assim, tá? Desculpa se eu errei o nome da pessoa. Mas ele era diretor da Estação Experimental de Cana-de-Açúcar em Alagoas. Então levou o Chambrin para lá para mostrar o seu projeto. E depois de apresentar para várias pessoas, botou a funcionar, inclusive num Corcel 1 aqui no Brasil. E rodou por Alagoas, rodou pela região e foi até Brasília com o carro, onde ele impressionou o presidente na época. Bom, nesse negócio aí, em 77, eles assinam um contrato com a EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, onde a ideia era equipar ônibus, né, para fazer testes e tal, e a empresa se prontifica a fornecer um ônibus para teste. Aí começa a confusão. Eles pagaram um valor para o Chambrin começou a desenvolver o projeto aqui, não mandaram o ônibus, e depois de um ano, o José Oitacica, desculpa se é difícil de pronunciar esse sobrenome, nunca tinha visto antes, mas essa pessoa, ele fornece um caminhão para o Chambrin desenvolver, inclusive, o seu projeto, ele coloca em funcionamento, e as pessoas da EBTU vão lá testar em 78. Bom, os técnicos da IBTU disseram que não era conclusivo. Por quê? Porque o Chambrin não quis explicar como é que funcionava o sistema.
E aí dá para entender, né? Afinal de contas, ele já tinha passado por uns anos antes por várias suspeitas de sabotagem e de... Sabotagem não, de roubo de informações e propriedade intelectual, e o próprio governo francês não quis ajudar ele na questão da patente. Bom, aí ele desiste de implementar lá por cima no Nordeste, e na época ele conheceu uma outra pessoa, Maria Helena, que estava lá no hotel onde ele estava, e ele acaba se mudando para Porto Alegre. A Maria Helena morava aqui. Ele vem para cá, ela ajuda ele junto ao governo e tal, eles acabam fechando um contrato com o Palácio do Piratini, que consegue o apoio do governo federal para financiar o projeto, e em julho de 1980 eles conseguem, através de uma parceria com o Corpo de Bombeiros, um local, uma garagem dentro da sede lá do batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Porto Alegre, um projeto ultra secreto, onde poucas pessoas tinham acesso, eles não podiam divulgar nada, e Xambrin começa a receber para desenvolver o projeto, e inclusive tem o apoio de uma equipe grande. Eram mais ou menos 4 mecânicos que ajudavam ele, com um Corcel e inicialmente um caminhão 1113. Depois veio um trator e mais algumas outras coisas que eles tentaram desenvolver por ali. Pois bem, durante esse período, como o governo federal estava envolvido e ainda era regime militar, e vocês imaginam toda a confusão que era naquela época, né? A questão dos sigilos industriais e segurança nacional, tudo era meio, digamos, nebuloso, né? Então, neste momento, o governo resolve mandar o CNPq fazer uma auditoria no projeto. E vem um responsável chamado de Fleury, que ele faz testes técnicos, anda com os veículos e tal, e ele acaba colocando no relatório dele que o projeto estava ruim, que precisava de ajustes, estava inacabado e não sei o quê. Bom, isso enfurece o Xambrin, que começa uma confusão gigantesca. Por quê? Porque esse relatório do Fleury, ele causou um certo grande problema lá dentro, tu imagina. Já estavam há 2 anos fazendo experiências, experimentos, e o governo financiando, e gastou muito dinheiro com as patentes, com as pessoas que trabalhavam no local, com peças, com carro. E o Xambrin, ao mesmo tempo, dizia que ele estava sendo sabotado pelo governo. O Xambrin tinha é bom salientar isso, tinha um sócio também na época, que fez toda a intermediação, que fazia essas negociações com o governo. Eles tinham aberto 2 empresas para isso, inclusive. O fato é que daí a história fica totalmente nebulosa. Por quê? Porque como o carro não estava funcionando muito bem, mas o Xambrin dizia que no momento da inspeção do Fleury eles tinham alterado os carros, desregulado os carros e pegaram sem autorização dele para andar, mas que ele antes conseguia andar em Porto Alegre com os carros, e que inclusive tinha subido até a Serra Gaúcha e ido até Osório, que é perto da praia, sem problema nenhum, fazendo 9,5 km por litro de água e etanol. Neste momento, a coisa fica totalmente nebulosa. Xambrin entra na justiça, lacram a oficina dele, ele tenta reaver as coisas, não consegue. Bom, enfim. Anos se passaram, botaram guardas na frente da oficina lacrada, soldada. Depois de um tempo, o Xambrin tenta de novo na justiça reabrir, e em abril de 88 eles conseguem a abertura da oficina para ver o que tinha lá dentro. Não sei exatamente quem conseguiu isso na justiça, mas a justiça que ordenou. Quando abriram, só tinha as carcaças dos carros lá. Já não tinha mais, digamos que a propriedade intelectual mais importante, que era o tal do reator Xambrin. Na época houve uma investigação e tal, algumas pessoas da Honda ali foram indiciadas, mas o projeto acabou, a investigação acabou inconclusiva e ninguém foi penalizado por isso. O fato é que eu não vou entrar muito nessa polêmica, porque existem muitas pessoas que dizem que houve um complô da OPEP, houve complô dos produtores de etanol, houve complô de Deus e todo mundo. É tudo muito nebuloso, uma época sombria onde realmente nem todas as informações chegavam à tona. Tem muitas reportagens, estudos, inclusive, que encontra na internet sobre esse assunto. Eu acho muito interessante. Eu cresci ouvindo as histórias desse projeto, que diziam que viram o carro andando em Porto Alegre. Realmente o carro rodava aqui pela região onde até o meu sogro mora hoje. É bem simples de ver. E realmente disseram que o carro tinha alguns problemas, precisava de ajustes e tudo mais. Meu pai conheceu uma das pessoas que trabalhou lá, e ele disse que na época, essa pessoa disse para ele que o projeto estava travado no desenvolvimento, porque, primeiro, precisava de uma água muito pura,
não podia ser uma água de torneira, então tinha que ser uma água toda desmineralizada e tal. E segundo, que os materiais eram muito caros e estava difícil de conseguir o ajuste perfeito. Bom, do que se tratava o reator de Chambrin? Como é que funcionava esse negócio do carro a álcool? Era uma ideia um tanto interessante. Ele era basicamente uma câmara com uns tubos dentro de cobre. Dentro dessa câmara entrava o gás do escapamento e o Chambrin regulava ele para sair bem quente de dentro do motor, em torno de 800 graus. Ele pegava os tubos de cobre, ele esquentava, e dentro desse cubo de cobre, que estava dentro dessa câmara lá, passava a mistura água e etanol, que na época do teste era 50% etanol, 50% água. Chambrin dizia que podia chegar até a 5% só de combustível e 95% de água, né? Que seria bem interessante. Mas o fato é que, neste momento, ele fazia uma reação que separava o hidrogênio da água, e não só o hidrogênio, mas gerava outros vários gases, e esses gases eram jogados para dentro do motor, injetando no lugar do combustível normal, seja do etanol ou da gasolina. Então ele queimava como motor a combustão normal, mas ele usava não combustível líquido, ele usava os gases separados a partir do etanol e da água, né, dessa mistura dos dois. Então tinha hidrogênio, mas tinha com certeza outras coisas juntos. Funcionava? Bom, o fato é que funcionava. Bem, provavelmente não, senão teria ido para frente. Pode ser que tivesse dado certo se tivesse mais apoio, incentivo? Acredito que sim, talvez as tecnologias da época não fossem tão eficientes assim. Agora, o fato é que tudo na época do regime militar era muito cabuloso. Então as pessoas talvez não tenham entendido direito, né, o que já estava acontecendo ali, até porque faltavam informações. E quando eu falo isso, eu falo pensando não só na questão Brasil, mas sim no mundo inteiro. Na própria França já eles estavam com essa desconfiança de que o projeto dele não funcionava e não sei o quê. O Chambrin morreu em 89 de infarto, aqui em Porto Alegre. A esposa dele em 96 e o sócio dele, se eu não me engano, faleceu em 2019. Então, os segredos deste projeto realmente foram para o túmulo com muitas pessoas. Talvez alguém tenha guardado, mas ninguém fala sobre isso. Em 2011, através da justiça, eles deslacraram finalmente a oficina e ainda estava lá o trator, alguns galões e o Corcel famoso estava lá tirado, totalmente sujo, totalmente depenado, totalmente destruído. E esses carros já não tinham mais nada do projeto em si, né? Uma pena, porque eu acho que no final das contas nós perdemos um conhecimento interessante. Mesmo com o sistema não funcional, mesmo com ele sendo acusado até hoje de charlatão por muitas pessoas, revistas e outros sites importantes por aí, eu ainda acho que a invenção do Chambrin, ou Chambran, sei lá eu como é que pronuncia isso, o sobrenome dele direito, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, eu acho que a invenção dele tinha muito a agregar para nós, humanos, comunidades, seja lá o que for, com a ideia. Por quê? Porque a gente sabe que a eletrólise, por exemplo, da água, para separar o oxigênio do hidrogênio, ela consome muita energia e é um processo muito ineficiente. Então, ela não vale a pena. Agora, os gases do escapamento, aproveitar o calor dos gases do escapamento para gerar uma separação do hidrogênio, mesmo que fosse a mistura não de água pura, mas de água com etanol ou qualquer outro combustível, naquele caso etanol especificamente, poderia sim ter trazido alguns benefícios. Eu acho que a quantidade de energia que a gente desperdiça no escapamento é muito grande. Então, se a gente pudesse realmente reaproveitar essa energia de alguma forma, para nós seria muito interessante. Por quê? Porque a gente estaria poupando combustível. E eu não falo numa ideia mirabolante de um carro movido única e exclusivamente a água. A gente sabe que isso não é possível. Mas sim de formas alternativas de aproveitar melhor a energia que é desperdiçada hoje por um motor a combustão. Afinal de contas, o motor a combustão tem um rendimento aí de 30%, 33% só da energia que o combustível que ele queima tinha originalmente. Ou seja, quase 70% da energia do combustível é desperdiçada em forma de calor. Pois é, infelizmente essa tecnologia ela se perdeu e eu acho que, não sei, eu sei que testaram outras experiências, uma faculdade aqui inclusive do Brasil fez algumas experiências com isso, mas a gente nunca vai saber exatamente
o que o Xambran utilizava dentro desse dispositivo, que na verdade parece uma caldeira, né? O fato é que diziam também que esse dispositivo ele liberava gases tóxicos, muito monóxido de carbono e tudo mais. Acredito que pode ser que sim, afinal de contas, a água pura e etanol, quando queimados a temperatura errada, ele pode sim gerar gases tóxicos para o ser humano e prejudiciais para a natureza. E até vou dizer mais, tá? Aproveitando esse negócio que eu falei da temperatura alta e tal, isso é outro ponto que também era muito polêmico. Afinal de contas, o motor não foi feito para trabalhar com uma temperatura interna na câmara de combustão tão elevada. Então é bem provável que ele tivesse problemas com derretimento de pistão, anéis, cabeçote e outras coisas assim. O Corcel usa um cabeçote forte, mas nem tanto assim, né? Então, eu acho que na verdade faltou desenvolvimento, faltou pesquisa, e talvez no formato que ele desenvolveu não funcionasse, mas que de alguma forma essa ideia dele poderia ser aproveitada para alguma outra coisa, né, para melhorar a eficiência do motor em algum outro ponto. Isso eu acho que poderia ter sido sim. Vamos ver, se vocês gostaram desse conteúdo, dessa história que eu contei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, dá like, compartilha com teus amigos, e também se quiser ouvir outras histórias, outras lendas urbanas que eu consiga buscar informações para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu posso trazer para vocês num próximo domingo. Ah, inclusive aqui em Porto Alegre também tem a história do motor a ar comprimido, né? Sim, é outra história muito cabulosa que funcionava também, mas assim, eu conto para vocês outro dia. É bem esquisito isso. Valeu, galera! Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.